No que diz respeito à segurança, uma das diferenças entre vírus e worms está na forma como eles se propagam. Letra A. O vírus não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas. Letra B. O worm se propaga automaticamente pelas redes de computadores. Letra C. O vírus não se propaga. Letra D. O worm não se propaga. Letra E. O vírus é considerado um tipo de anti-spyware. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é a resposta correta? Acompanha comigo, eu vou mostrar tudo sobre vírus e worm a partir de agora. Vem comigo. Quando a gente fala de vírus de computador, pessoal, isso é um tipo de programa malicioso, é um tipo de código malicioso, é um tipo de malware. Então, a primeira coisa a saber sobre o vírus é um programa malicioso, é um malware, é um código malicioso. E a característica dos vírus de computador é justamente se propagar, inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas ou se tornando parte de outros arquivos. Isso porque o vírus de computador ele precisa de um hospedeiro para funcionar. Observa nessa imagem aqui. Eu tenho um arquivo. Vamos imaginar um arquivo qualquer aqui dentro do meu computador, e esse arquivo tem um vírus de computador e eu não sei que tem um vírus de computador. E aí eu resolvo executar, eu resolvo abrir esse arquivo. E quando eu executo esse arquivo, o vírus começa a se propagar, criar cópias do seu código malicioso e se tornar parte de outros arquivos ou programas que a princípio não tinham aquele vírus de computador. Vou repetir a informação, observa, eu tenho dois arquivos aqui, um infectado com vírus e outro sem vírus de computador. Quando eu executo esse arquivo que tem vírus de computador que eu não sabia, ele se propaga, ele cria uma cópia de si mesmo e se torna parte de outro arquivo ou parte de outro programa. Isso é característica do vírus que, como eu disse para vocês, o vírus depende da execução daquele programa ou daquele arquivo hospedeiro para que ele possa funcionar, para que ele possa começar a se replicar. Né? Bem, já o worm é diferente da história, pessoal. O worm, que é conhecido como verme, ele também é um código malicioso. O worm, o verme, também é um programa malicioso, também é um tipo de malware. E ele também se propaga, só que de forma diferente do vírus. O worm, ele se propaga automaticamente pelas redes de computadores, enviando cópias de si mesmo de computador em computador através das redes. Então, a principal característica da propagação do worm é uma propagação automática. Repetindo, automática, quer dizer, eu não preciso nem executar o worm, ele automaticamente se replica pelas redes de computadores, vendo cópias assim mesmo de computador para computador na rede. Eu vou mostrar um desenho disso. Observa aqui, eu tenho um worm nesse computador e aí ele começa a se replicar, se ocupando de falhas e vulnerabilidades da rede. Ele vai se replicando, observa ali, de computador em computador através das redes de computadores, certo? E ele, professor, como é que ele se replica através dos computadores na rede? Justamente porque ele vai procurando vulnerabilidades, falhas do sistema e através dessas vulnerabilidades é que ele vai se propagando. Então as formas de propagação do worm pode ser sim a execução direta de suas cópias, pode ser, mas não é o mais comum. O mais comum do worm é a exploração automática de vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores num processo que a gente chama de scanning. O scanning é essa característica que o worm realiza na sua fase de propagação, procurando outros sistemas para infectar. Eu até vou mostrar para vocês como é que é o processo de propagação do worm aqui. Primeiro ele identifica os computadores-alvo, certo? Fez a identificação do computador-alvo, ele envia cópias dele para aquele computador. Depois ele faz a ativação dessa cópia e aí reinicia o processo novamente identificando outros computadores-alvo, enviando cópias, ativando as cópias, reiniciando o processo num sem fim de replicações, tornando as redes de computadores extremamente lentas. Por que isso? Porque o worm acaba consumindo muitos recursos devido justamente à grande quantidade de cópias de si mesmo que ele costuma se propagar. E aí, como consequência disso, ele pode afetar o desempenho das redes, quer dizer, deixar as redes muito lentas e também o desempenho dos próprios computadores que estão conectados naquela rede que também ficam muito lentos, certo? Bem, vamos voltar para a questão então. No que diz respeito à segurança, uma das diferenças entre vírus e worm está na forma como eles se propagam. Letra A, o vírus não se propaga por meio da inclusão de cópias de si mesmo em outros programas. Errado, pessoal. O vírus se propaga sim por meio da
inclusão de cópia a si mesmo, se tornando parte de outros programas ou arquivos. Tá errado. O certo é dizer que o vírus consegue sim se propagar por meio da inclusão de cópia a si mesmo em outros programas, porque ele precisa de um hospedeiro para funcionar. Esse hospedeiro pode ser um outro arquivo, um outro programa. A letra B diz: o worm se propaga automaticamente pelas redes de computadores. Perfeito. A característica do worm é essa mesmo. É um tipo de malware que se propaga automaticamente pelas redes de computadores, se ocupando de vulnerabilidades, de falhas do sistema. A letra C diz: o vírus não se propaga. Errado, se propaga sim, fazendo cópia a si mesmo e se tornando parte de outros programas ou arquivos. Precisa de um hospedeiro. O worm não se propaga sim, de computador em computador através das redes. A letra E, o vírus é considerado um tipo de anti-spyware. Não, o vírus e o worm também é um tipo de malware, não anti-spyware. Anti-spyware é um tipo de programa que serve para verificar e tentar impedir a atividade dos programas espiões. Spyware é um programa espião, anti-spyware é um programa anti-programa espião. E o vírus não é considerado um tipo de anti-spyware, é considerado um tipo de malware, assim como o worm também é considerado um tipo de malware. Então, letra E também está errada. Ficamos aqui como resposta, pessoal, sem dúvida nenhuma, a nossa letra B de Brasil, onde diz que o worm se propaga automaticamente pelas redes de computadores, porque essa é a característica do worm. Sempre lembra que, além de se propagar automaticamente pelas redes de computadores, o worm vai se propagar numa grande quantidade, e por se propagar em grande quantidade, o principal problema que ele causa na rede é deixar a rede muito lenta, ou ainda deixar os computadores da rede muito lentos. Se uma outra questão perguntar qual o objetivo de um worm, por que o worm se propaga tanto através das redes, o principal objetivo é deixar aquela rede muito lenta, deixar os computadores muito lentos. Isso que a gente tem que ter em mente para não errar sobre o worm, que, como eu disse, pode aparecer nas provas também como verme, que é o termo em português conhecido para ele. O comum mesmo é aparecer o worm, né? Disparado nas provas, o que aparece o worm, que é o termo em inglês, que é o mais utilizado aí para ele. Certo, pessoal? Mais uma questão então resolvida aqui. Ficamos com a letra B de Brasil.